Cá estamos para mais um Avenida Marginal, hoje em número reduzido. A Oani Dalva voltará a estar na nossa companhia na próxima edição. Seja como for, o Paulo Pascoal está presente. Olá, Paulo. Olá, Wani. A Uni também está aqui, em espírito. E para Olá. nos tirar desta solidão e não ficarmos a falar sozinhos, convidámos a cantora, realizadora e atriz Áquila, também conhecida como Puta da Silva. Olá. Olá, tudo bem? Mas o currículo é muito maior, vou acrescentar mais alguns dados. A Áquila nasceu na Uberlândia, no Brasil. Não, nasci em Minas Sul, Goiás, mas Ah. me mudei para Uberlândia muito cedo para estudar. Pronto. Então Acabo não está chegando lá. totalmente errado. Tem um mestrado em teatro, mudou-se para Portugal em 2016, é uma artista multidisciplinar. No palco mistura elementos da Ubanda, candomblé, poemas, música brasileira, audiovisual, DJ, performance e canções autorais. Isto está tudo certo? Tá tudo certo. Ela é tudo. Pronto. É múltiplo. Fui fora do currículo que tu me enviaste. Lançou em 2020 o seu primeiro single, Bruxonas, que foi selecionado para o MVF Awards Brasil 2020, na categoria de melhor videoclipe, feito no lockdown. Em 2021 lançou mais 2 singles, Hétero Curioso, selecionado para a 6ª edição do Bogotá Music Video Festival, e Festinha 360, um videoclipe em realidade virtual que teve a sua estreia no Cinema São Jorge, no Festival Política. Já se apresentou em inúmeros festivais, como por exemplo o Iminente e Futurama. Além da música, Áquila atuou na novela Cacau, em 2024, uma produção da TVI, destacando-se como a primeira atriz trans a participar de uma novela portuguesa. Fez cinema e tem exibições presenciais em diversos pontos culturais da cidade. Em 2022 foi convidada para atuar na residência oficial do Primeiro-Ministro de Portugal em comemoração do bicentenário da independência do Brasil. Áquila também é cofundadora da Casa T Lisboa, a primeira casa de acolhimento para pessoas LGBTQIAP+, criada por e para pessoas trans em Portugal, focada especialmente na população, e agora vai ser um teste, transvestigénero. Disse bem? Certíssima. Ok, de uma forma resumida, é este o currículo da nossa convidada. E que resumo. Mesmo assim foi grande. Para já saber como é que foi essa entrada para o teatro, como é que começa essa paixão pelo teatro? Olha, primeiro eu queria agradecer imenso o convite de vocês, dizer que é minha estreia em rádio, a primeira vez que eu venho aqui num estúdio parecido com esse, muito bom, tô muito feliz, estou em casa, tô me sentindo em casa. E o teatro também é um espaço que me é muito familiar desde muito cedo, assim, desde a escola básica, né? Eu tenho experimentado, inclusive sempre foi motivo de... se você não tirar boas notas, você não faz teatro. Se você não tirar boas notas, você não vai para tal lugar. Porque nasci com isso, acho que nasci com essa vocação. E, de alguma forma, eu fiz teatro, né, até há 5 anos atrás. E depois fui experimentando outras áreas, mas o teatro sempre veio comigo na minha maleta de possibilidades, de ferramentas de Sim, são trabalho. possibilidades, porque dentro do teatro há este espaço todo de espetáculo, de várias áreas dentro do espetáculo, não é? E o canto, como é que começa essa... Foi já em Portugal? Já em Portugal, no Brasil, eu fiz a minha faculdade, né, de teatro, tinha uma carreira muito voltada para a direção teatral, não me via no palco como uma atriz, como cantora, muito menos. Era mais essa experimentação no lugar da área de direção teatral, que é o que eu sempre gostei de fazer. Mas quando eu me mudei para Portugal, essa situação da direção ficou mais complicada, né? Porque você precisa de todo um aparato para ser uma diretora, para ter atores, para ter pessoas trabalhando num projeto de teatro é realmente muito complexo, né? Então, foi daí que eu comecei a experimentar outras áreas. E aí chegou na música.
Bem, mas ainda antes dessa área aqui, trabalhada aqui ou desenvolvida aqui, porquê Portugal? Eu vim fazer o mestrado em teatro aqui. Na verdade, eu fui para Barcelona para fazer lá e até passei, mas não consegui. As propinas eram muito altas, a situação naquela época, né, quando eu cheguei, ainda era muito complicada para eu ficar lá. E Portugal, de alguma forma, acessibilizava a vida do imigrante brasileiro, né? Então foi por isso que eu vim para cá. E passei na Escola Superior de Teatro e Cinema, realizei o mestrado, mas quando o mestrado acabou, não fui embora. Uhum. Continuei no país, a colinha grudou, perdão, a colinha grudou e tô aqui até hoje. E como é que é viver em Portugal como imigrante? Trans, também é importante dizê-lo. Eu passei por vários processos, assim, para chegar no momento emancipatório, de alguma forma, onde eu tô, né? Eu sinto que parte muito de nós, da gente ter que, de alguma forma, eh, vender, né, para a população essas nossas necessidades de se emancipar, de sociabilizar, de estar nos espaços, assim. Eu sinto que não é uma tarefa fácil, mas que a gente tem construído durante todos esses anos, né, aqui em Portugal, grandes aliados também, Uhum. que de alguma forma fazem valer a nossa estadia aqui. Mas a discriminação no geral também é no Brasil. Eu não sei, para imigrantes, para também no Brasil também se sente isso ou não? Sim, eu sinto que essa Copa, Racismo né? a gente sabe Essa que Copa no mundo. é. Sim, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, né? Ah, Nas estatísticas, pronto, mais mata nessa. pessoas negras. Ao menos onde há uma estatística, onde há essa contagem de números. É que, na verdade, nós nunca. Obviamente que não nos equiparamos, que aqui não há tanto assassinato assim, ao menos que tínhamos conhecimento, mas acho que também não é um país assim violento a esse nível. Mas, de O facto. Brasil também é E violento. que também consome mais pornografia trans. Portanto, há aqui uma série de contrariações sociais, mas que também faz com que seja o país onde tens uma Erika Hilton, né? No É um vereadora, país de deputada, contradições. Sim. né? Tens uma Lineker, que é uma cantora nomeada a Exato. Grammy, amada pelo país inteiro. Então tem de haver essa. Eu acho que Discrepâncias. é um pouco esses É espectros estranho também, opostos, não é? depois arranjam ali um sítio em que, quando funciona, também funciona com o Abre mesmo. muito os braços, ao mesmo tempo abre muito os braços, mas ao mesmo tempo há ali situações em que há uma espécie de retrocesso, não é? Vive-se com estas duas ambivalências, digamos assim, não é? O E o que eu Brasil é sinto assim. também é que geralmente a gente tenta falar, né, quando vai falar de preconceito, sempre nos extremos, né, no assassinato, no processo. Pois, mas há o Mas o que eu diário. fico pensando que é isso, né, que os processos de segregação, de silenciamento, de não validação da nossa voz, da nossa presença nos espaços, também são processos violentos e processos de morte, né? Processos que nos segregam, que nos colocam na marginalização. Se a gente, estando no nosso país e sendo pessoas, né, colocadas em situações de marginalização social, já é complicado. Imagine você num país que não te acolhe enquanto familiar, enquanto uma pessoa benquista em muitos momentos, né? Um país que a gente tem que ouvir todos os dias volta para sua terra, num país que a gente tem que se provar Merece o que lugar. merece o lugar para não ficar na prostituição, como eu também fui colocada, como muitas das minhas foram colocadas durante muitos anos e ainda são, né? Muitas das vezes, sim, por falta de possibilidade, né, por falta de acesso ao dia, a gente começa a passar por vários problemas, né, de não entrar no mercado de trabalho É um dos, como é, se diz, a gente é um dos não entra. lugares de A discriminação. gente não entra na escola básica, né, e nas universidades, por todos esses processos de segregação. E aí, o resultado disso é que a gente também não se documenta. A gente não fica numa situação legalizada no país, né? E uma das coisas que me dói muito pensar nessa situação da ilegalidade, né? Dos nossos corpos, das nossas corpas nesse país, é que quem é que dá essa legalização? Será que é só a nossa vontade de nos legalizar aqui?
ou a gente precisa realmente que o país nos legalize, que o país nos contrate, que o país nos valorize, que o país nos acessibilize, né, essa possibilidade da legalização? É básico. Para você se legalizar, você tem que ser um trabalhador, ou você tem que ser um estudante, ou você tem que ter um, sei lá, um comércio, né? Ser dono Uhum. de um comércio. E todos esses privilégios, eles chegam até a nós, eles estão acessíveis para nós. Então, será mesmo que depende só da gente, do nosso esforço? Porque muitas das vezes a gente vê a população imigrante em situação de total vulnerabilidade, né? De às vezes olhar para si, não acreditar e falar assim: eu sou ruim, eu não consigo chegar, eu vou me paralisar aqui, porque na verdade eu tô aqui há anos e não consigo nada. Mas elas não conseguem entender, tatear que esse problema, esse grande problema também tem um outro lado, né? Que na verdade o acesso, que o privilégio do acesso não está nas nossas mãos. Quem é o dono do casting não é o imigrante, não é a pessoa trans, não é a pessoa preta. Ainda é a pessoa cisgênere, a pessoa branca, né? A pessoa que às vezes não consegue nem tatear as nossas necessidades e a importância da nossa fala, das nossas experiências, das nossas escrevivências, das nossas produções nos espaços de onde eles deveriam estar, que deveriam ser espaços de comunicação, espaços de produção de conhecimento, porque conhecimento agregado a gente tem, né? Eu digo por mim, assim, eu fiz um processo assim de estudo, de criação no Brasil. Eu mudo para cá, acho que uma das coisas mais importantes, né, que fizeram com que eu viesse para cá, antes mesmo do mestrado, foi o impeachment da Dilma, o golpe que aconteceu no Brasil e a fragilidade em que corpos como as minhas estavam naquele momento, né? Então, tipo assim, o Brasil já era violento para pessoas trans, mas naquele momento a situação política do país foi só piorando até chegar nesse desgoverno que acabou de sair, graças a todos os orixás, mas que de alguma forma impactou diretamente a nossa segurança, as nossas vidas, os nossos passares pelos espaços, né, no Brasil. Então foi uma das coisas que fez com que eu e também várias outras pessoas, de alguma forma, tivemos que sair do nosso país, abdicar do nosso país Sobreviver. para poder sobreviver Exatamente. e para, de alguma forma, procurar essa dignidade, né, que a gente não, infelizmente, naquele momento de Brasil, que não é o momento de hoje, como o Paulo acabou de falar, a gente vive um momento de ascensão. Não que o Brasil ainda não seja violento, a gente continua ainda no ranking como o país que mais mata pessoas trans no mundo, mas nós temos um contraponto muito forte que também começou a ser criado nessa época. A gente está falando de um movimento que atingiu o Brasil, né, pelas ocupações desde as escolas básicas, das universidades, de alguma forma para construir conhecimento para combater o que estava acontecendo no país naquele momento. Demorou ainda, né, todo um mandato inteiro de um presidente, de um desgoverno, de um presidente assassino, para depois a gente conseguir dar essa volta por cima e espero podermos, de alguma forma, continuar, né, nessa crescente emancipatória das pessoas trans no Brasil. E eu sinto que esse movimento, ele começa também aqui em Portugal, sobretudo em Lisboa, que é o lugar onde eu estou mais emancipada, né? Também com várias iniciativas. A Casa T é uma dessas Era isso que eu iniciativas. gostava que falasses, porque é muito importante não estar sozinho quando se chega, principalmente se és imigrante, não é? Teres alguém que tem os mesmos problemas como tu ou que já tem uma outra experiência e que te pode dar ferramentas de sobrevivência. É mesmo isso, de sobrevivência. E eu gostava que falasses o que é esta casa. A Casa T, ela surge a partir de péssimas experiências, assim, de pessoas trans imigrantes na sociedade, sobretudo lisboeta. Eu tô falando de pessoas que estavam a viver em situação de vulnerabilidade social, em situação de rua, em situação de despejo, e, sobretudo, o que
culminou, né, a criação da Casa T foi justamente a pandemia, e que fez com que nós ainda ficássemos ainda mais vulneráveis. Mesmo as pessoas que estavam em situação de prostituição, nessa época, pioraram as suas vulnerabilidades, porque já não tinha trabalho, já não tinha dinheiro, né, e já não tinha condição de ter um diálogo com senhorios, de ter um diálogo de vida naquele momento, né? Então, juntamos nós, pessoas trans, no momento em que a gente olha, por exemplo, para os abrigos de Portugal e víamos a binariedade dos abrigos muito nítida, né? Ou seja, as pessoas, naquele momento, as pessoas trans, elas não eram tratadas com respeito. Mulheres trans chegavam e tinham que ir para abrigos masculinos. Como eu passei por essa situação, ninguém me contou, não foi uma pesquisa, foi uma vivência, né? E eu sei o que eu passei por lá, também sei o que várias outras manas daqui de Lisboa passaram na situação da vivência da rua, dos perigos dessa vivência, da depressão, dessa situação de indignação com a própria falência da vida, né? E, ao mesmo tempo, a gente tirou uma força de um lugar muito afetivo, muito protetor entre nós, assim, para construir essa associação, né? Que também foi uma casa, que é isso que eu queria falar agora, que, tipo assim, a associação, ela existe ainda, mas a casa, ela tem 2 meses que nós fechamos a casa, porque durante esses 4 anos nós recebemos muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, mas era Casa T, ou seja, pessoas trans por pessoas trans, éramos nós por nós. Nós não tínhamos nenhum apoio importante do Estado. O que a gente viu foi o Estado replicando a nossa ideia, colocando pessoas cis para gerenciar e abrindo outras instituições. Muito bom. Também gosto da possibilidade de ter outras casas que atendam esse público. Mas a minha pergunta é: será que elas estão sendo bem tratadas, sendo bem cuidadas nesses espaços? Por que que nós não fomos convidadas, por exemplo, para a escrita de vários projetos na cidade? Porque nós tivemos essa vivência, nós tivemos essa iniciativa no país. Nós questionamos os abrigos, né? E ao Sabem mesmo das tempo, necessidades. e ao sabem mesmo das tempo, por necessidades. parecer sei lá, uma coisa muito radical, né? Porque a gente fica assim, né? O país não viu. Aí a gente vai e faz por nós mesmos e aí a gente vira, né, radical. Então, por ser radical, quando o dinheiro chega, quando o colarinho branco se apresenta, eles só pegam a ideia e constroem lá o Sim, projeto, já é né? uma coisa já muito antiga. Isso, obviamente, faz parte da nossa mandinga, do nosso axé, né? Mas eu gostaria, sim, que tivessem mais pessoas trans nas representações dessas associações, na escolha de como esses dinheiros, né, que são voltados para a população trans, são investidos, são distribuídos. Porque o que a gente vê, infelizmente, é a gente sendo chamada por esses espaços de privilégio só em algumas datas excepcionais, né, quando precisa de uma representação Para performance, para né? Para performar, entreter, sim. Sim. porque a real é que ainda quem está na posse desses acessos, mesmo o dinheiro ter, né, que deveria ser um dinheiro destinado para a população ter, ainda são pessoas cis. Então é muito complicado essa negociação, né? A mesma coisa de você, sei lá, chamar um pintor para comprar os ingredientes de uma comida, sei lá. São coisas que é difícil, né? Sim. Tem que- São tem estudos que diferentes, mudar, são sim. vivências diferentes, são questões diferentes. Mas agora vamos falar um pouco sobre esse teu início no mundo da música, não é? Vamos falar de coisas boas, Com muito coisas mais sucesso, positivas. muito Mas poder, que muito faz parte dessa aplauso. luta, não é? Faz parte dessa luta. Sim, eu acho que uma das coisas boas é a gente poder, em 2025, tá podendo falar sobre isso, né? Pois, Pro esta é um uma, país. não é? Eu acho que isso é um avanço gigantesco, assim. E a mesma sensação que eu tenho quando eu tô com o microfone na mão, em cima do palco, é que a gente
tem uma oportunidade única de juntar, sei lá, milhares de espectadores a fim de compartilhar uma experiência que pode ser só sonora, no caso da música, mas no meu caso, eu tento trazer algo mais do que somente a sonoridade, né? Eu trago sim as minhas questões políticas, eu trago sim uma arte de intervenção, uma arte de reflexão, sobretudo porque a gente não tem, né, esses espaços. Esses espaços estão sendo construídos todos os dias e também destruídos, a gente não pode esquecer. Do mesmo jeito que a gente abre um espaço, eles fecham 3. E uma arte de oração também. Isso. Então eu tento trazer para esse espaço coisas que para mim são caras e que são silenciadas, né? Como, por exemplo, essa linda história entre Brasil e África, tudo de positivo, de alguma forma, que gera enquanto identidade, enquanto musicalidade, enquanto movimento, né? Mas também tenho esse contraponto de dizer também de todos os processos que de alguma forma impedem com que a gente dance mais, com que a gente cante mais, com que a gente esteja mais nos espaços, com esse nosso jeito feliz, naturalmente feliz de ser, né? Todos esses processos coloniais que sim, é uma ferida aberta até hoje, que infelizmente, né? Porque eu acho que nenhuma pessoa preta gostaria de ser professor social, educador social, mas que infelizmente a gente ainda tem que fazer essa vacina e aplicar esse antídoto como autodefesa. Porque se a gente não ensina, eles não vão, não vão saber nunca, né? Ainda tem sido, pelo menos para mim, autodefesa. A pedagogia como A pedagogia autodefesa. como sim. autodefesa. Porque a gente tem que falar, né? A gente tem que se posicionar. E não só para ser arte ou só para ser sabe? Mas justamente para construir essa mandinga, plantar essa mandinga na sociedade, né? De que a gente está falando de anos e anos e anos dos primeiros processos de colonização e a gente está falando, né, de uma necessidade real Já de sentes isso? explicar para eles o que eles fizeram, que eles ainda não entenderam. E já sentes alguma, quando tu já participaste em vários festivais e a tua forma única, original de te posicionares, quer através das tuas músicas, quer da forma como estás em palco, sentes que isso está a ser passado, essa mensagem, que é por aí? Eu sinto. Que Eu sinto. Eu sinto que o cantar, dançar e batucar, ele nos conecta, de alguma forma, com algo, né? Munanga diz que é com os nossos ancestrais, de alguma forma. E quando a gente fala de ancestralidade preta, né? A gente tá falando de tanta coisa, né? E eu sinto que, de alguma forma, ou por via da palavra, ou por via do nosso batuque, da nossa presença inconfundível em cima de um palco ou fora dele, do nosso cabelo, da nossa imagem, da nossa forma de estar, do nosso discurso, né? Eu acho que de uma forma ou de outra isso chega nas pessoas, né? Agora, eu sinto que a arte você precisa realmente se abrir, né? Destapar assim o seu ouvido, assim, se permitir, assim como qualquer aprendizado na vida, né? E eu sinto que é isso, que a gente, enquanto ser humano mesmo, não só enquanto. Acho que enquanto ser humano a gente traz na nossa bagagem muitas coisas, né? Tanto positivas quanto negativas. E eu acho que a arte ela tem esse papel de fazer com que você abra a sua mala de uma forma não dolorosa. Olhe lá dentro. Veja o que precisa ser revisto. Veja o que está pesado, o que precisa ser tirado dessa mala. Vê o que precisa ser alterado, colocado, o que está faltando para mexer, para que eu possa, de alguma forma, fazer com que as minhas experiências comigo, com o outro e em sociedade, de alguma forma, sejam mais positivas, tragam mais felicidade, venham mais no lugar da afetividade e não de todos esses processos destrutivos que estão aí a nos cercar, né, de alguma forma. Mas é difícil, mas seja como for, é sempre uma luta constante, não é? Para
para esse lugar de palco, para essa passagem de mensagem. E eu sei que para o trabalho que estás a preparar, tiveste que fazer um crowdfunding, não foi? Sim. Portanto, a arte, se alguém quer viver desta profissão, de facto é difícil, porque se eu quiser ser um sapateiro ou não vou fazer um crowdfunding, dão-me o trabalho se eu for lá bater à porta, quer dizer, Ou não. ou não, Depende do tipo de depende. corpo fores, lá está. Também. É essa a questão. Mas pronto, eu sei que fizeste. O que projeto é este novo? Que eu sei que o Paulo acho que tem uma perninha. Não tens uma perninha neste trabalho? Uma perninha não, as duas. Mas fala-me deste projeto e o que é que precisaste fazer para. Olha, esse projeto é um projeto muito especial, na verdade. É um projeto que é um álbum, né? Chamado Welcome to Paradise. Welcome to Paradise. Esse é o Paradise, né? Estamos no Paradise, na Europa. Paraíso. O paraíso é aqui. Então, eu conto um pouco desse processo imigratório e o que eu encontrei, né? As pessoas que eu encontrei, as culturas que eu encontrei, os problemas sociais que eu encontrei e também as escadas que eu subi, né? As quedas, mas também a crescida, né? E aí eu acho que de alguma forma esse álbum ele vem descrevendo um pouco o que é esse Portugal imigrante de hoje e a necessidade de alguma forma registrar esse Portugal para que a gente também aprenda com essas experiências, né? Como eu estava dizendo anteriormente. É um trabalho que tem sido experimentado há 4 anos. Então, desde das letras, as sonoridades, os arranjos, não foi nada assim que se deu, pá, sentamos e criamos ali numa tarde, ou algo, foi projetado para ser assim. Não, foi tudo experimental, né? A gente testou com a plateia, a gente ouviu o nosso público, a gente sentiu o nosso público, porque o público, ele é muito sincero. O público é muito sincero. Sim. Se ele não tá gostando, você sente. Se ele tá gostando, você sente. Se ele tá te criticando, tá tudo na cara. Sim. Entendeu? Se fulano entrega a metade, ciclano entrega a outra metade, a gente vai sentindo, né? Então foi um processo muito gostoso, muito participativo. Tem o senhor Cláudio Nascimento, que é o nosso produtor musical, mas que também tem todos os meus músicos, né? Tem uma contribuição nos arranjos, tem uma contribuição em uma curva ou outra da musicalidade. Também conto um pouco, né, dessa minha trajetória, dessa mulher trans que sai do Brasil enquanto professora para fazer uma faculdade e depois acaba caindo na prostituição por falta de acesso e, ao mesmo tempo, essa prostituição, o dinheiro, né, dessa prostituição, ela me recoloca na arte. E aí, quando eu chego na arte, eu quero falar dessa prostituição no sentido mais amplo, né? Porque, para mim, é isso. A situação imigrante, independente de onde a gente esteja, também é um processo de prostituição, né? Sobretudo porque a gente vende nossa alma, né? Não tem nem só a ver com o nosso tempo, com o nosso trabalho. A nossa alma, a gente se entrega muito. E muitas das vezes a gente cai em situações deprimentes, né? Também quis dizer em alguns processos desse álbum que a prostituição, se ela for feita de uma forma autônoma, né? Você sendo dona do seu próprio corpo, das suas próprias vontades, escolheu fazer aquilo, ela pode ser algo emancipatório, como foi comigo, né? Mas ao mesmo tempo, se a gente for colocar esse trabalho do dia a dia como se deve ser, né? E que as pessoas muitas das vezes criticam as prostitutas por estarem nesses lugares de sobrevivência, mas que se a gente for olhar o trabalho de uma forma ampla, como ele é, sobretudo trabalho imigrante, muitas das vezes sem documentação, com cargas horárias exaustivas, com falta de respeito tanto dos patrões quanto das pessoas que vão procurar o serviço, isso também é uma prostituição. E o salário ainda é um salário péssimo quando a gente recebe, né? Isso também é um processo, pensando na prostituição De uma forma ampla, de uma forma mais ampla, isso também é um processo de prostituição,
né? Então, vem trazer, né, essas várias questões nesse álbum. E também vim falar sobre, para além de todas essas mazelas de onde tentam colocar, né? Eu vim falar sobre onde e quando o plano de nos matar, de nos silenciar, de nos prostituir, de nos colocar na marginalização, ele é quebrado. Né? E que pra mim é quando a gente está em movimento, quando a gente está viva, quando a gente está cantando, dançando e batucando, quando a gente está em conexão e com os nossos ancestrais, quando a gente tem nós mesmas e a nossa cultura enquanto referência, quando a gente olha pra gente e fala, nós podemos, nós somos grandes, nós fazemos, nós materializamos o que outra hora era só um sonho, hoje a gente consegue materializar, de uma forma ou de outra, e o álbum pra mim é um pouco disso, né? Não Já foi tem falta título? de Welcome to Paradise. Welcome to Paradise. Não foi falta de escrever em editais, não foi falta, né, de trabalhar muito, porque nós já tocamos os maiores palcos desse país. Só que, infelizmente, o cachê de uma pessoa trans imigrante não é o mesmo cachê de um músico cis branco. A gente está falando de uma disparidade gigantesca, mesmo tocando no mesmo palco, com a mesma quantidade de tempo. Nós não recebemos as mesmas coisas. Isso é Então, muito curioso, né? É muito curiosíssimo. Curioso porque às vezes que eu te vi ao vivo, vi muito mais burburinho sobre a tua apresentação do que sobre a de outras artistas. E é curioso como é que, lá está, mais uma vez o sistema consegue te colocar num lugar em que promove essa asfixia, né, financeira, de visibilidade, e não dá relevância suficiente, porque se não te põe como cabeça de cartaz, põe lá o tal outro performer branco cisgênero como tal, mas quem na verdade está a movimentar o público, quem está a encher aquele espaço, és tu. Eu senti muito isso e já várias vezes, né? E como é que chegava aos como é que sítios. se pode mudar isso? Essa dificuldade, né, da gente de alguma forma se emancipar dentro desse universo que não é nosso. É um universo que não foi feito para nós. Nós Portanto, estamos de alguma tem forma. que criar o vosso próprio espaço, é isso? Não, eu acho que não tem a ver com criar o nosso próprio espaço, porque eu acho que tem a ver com que a gente vai continuar sendo segregada dessa Segregando, forma. Eu acho que tem a ver com a gente conquistar o que é nosso por merecer, o que a gente merece real, né? O salário que a gente merece real, a forma de tratamento que a gente merece real. Obviamente que não sou eu que vou receber isso, eu vou pressionar, as nossas desse tempo vão pressionar para, sei lá, daqui 5, 10 anos, uma pessoa trans realmente receber um cachê honesto dentro de um grande festival, receber uma visibilidade honesta. A gente acabou de falar, o Paulinho acabou de falar da Lineker. Quando a Lineker começou, eu ainda era uma pequena gnoma. Eu nem pensava ainda em ser cantora, eu ainda estava começando a faculdade de teatro. Então, hoje, né, depois de já ter terminado o meu mestrado, já quase ter tentado doutoramento, já conseguido uma carreira na área musical, hoje eu consigo ver a Lineker no lugar onde ela mereceu estar, mas ela, né, demorou vários muito anos. tempo. Será que uma pessoa branca, cis, que tivesse, assim, 1/3 do talento da Lineker, já não teria chegado lá há muito tempo? Porque, infelizmente, o universo musical é um universo que não é um universo de talento. É um universo que você tem que pagar a máquina para ela rodar, né? Você tem que pagar para o seu nome estar lá. Infelizmente, é isso. A gente vê, né? A televisão, os teatros, são esse processo da gente de ter o nosso nome é muito difícil, entendeu? Parece que é uma coisa simples, parece que é uma, né? É uma obrigação, sei lá, das televisões, dos teatros, colocar o nome da gata, mas é um processo extremamente difícil. Eu não tô aqui para falar de ninguém, mas tem vários projetos que eu fiz de grande escala que não tem meu nome, que não aparece o meu nome. Entendeu? Pois. E isso é aquilo que a gente estava falando. E não é que eu não estava. Não é que eu não cheguei no lugar de privilégio. Não tem a ver só com chegar, com ocupar esses espaços. Tem a ver com como é que a gente se emancipa realmente nesses lugares. Como é que a gente, né? A gente até hoje tá pensando no universo de trabalho com mulheres cis que ainda não ganham como homens cis. Portanto, vocês E estão no agora final imagina pessoas trans Estão que no nem final- são consideradas como gente em muitos lugares. Pois.
né? O sistema, vocês acham que o sistema de cotas, falando dos empregos, Por podia exemplo, ser sim, porque acho que é uma necessário forma de. a empregação de políticas públicas, né? Que facilitem esse acesso, porque não estamos no mesmo ponto de partida e precisamos ainda de ter acesso à educação, precisamos ainda de ter acesso aos espaços, precisamos ainda de ter acesso à empregabilidade. E se não existirem políticas que digam estas pessoas têm sim o direito ou têm de vir aqui buscar educação, fazer os mestrados, os doutoramentos, têm de obrigar as instituições, né, a criarem um espaço para receber essas pessoas, para nós sabermos que precisamos de ir lá e que podemos ir lá pedir o tal E que emprego podem ocupar e ocupar aquele esses espaço. espaços. Se isso não ficar óbvio e se não for uma política pública, é muito difícil porque lá está. Ou seja, a Áquila Puta da Silva é brilhante naquilo que faz. Obrigada, meu amor, você É também. brilhante, não, porque é isso, acho que tem que se fazer isso, que é uma pessoa que conseguiu romper essas barreiras, porque é determinada, porque soube como fazer as coisas, mas não podemos exigir que todas as pessoas sejam aquilo, né? Há pessoas que infelizmente têm outra vivência e que é muito mais difícil terem esse brilhantismo, um nível de intelectualidade, e isso não devia ser um requerimento para as pessoas conseguirem ter o básico, né? O que é que vocês acham que leva a esse ódio? O que é que é uma insegurança? É o quê que leva. Pronto, falamos da discriminação, falamos do racismo, que é muito, acho que é muito objetivo. Mas uma pessoa trans branca também leva com os alertas Mas tem todos. outros Não tantos acessos. com. Não estou a dizer que não, mas também leva Com a com isso. discriminação, O sim. que é que incomoda os outros? O que é que faz esta dinâmica tão difícil de se fazer? Eu tive recentemente a ler um livro do Joseph Stiglitz, lá veio eu com o meu conhecimento inútil. Exato. Eu amo. Serve. Stiglitz, que foi Prémio Nobel em 2001, e o livro dele diz o preço da desigualdade, como as segregações, as divisões sociais põem em risco o futuro das sociedades, que é um pouco o que está a acontecer agora com o Trump, por exemplo, que uma das primeiras decretos que ele declarou, uma das primeiras Só coisas há que ele dois fez, foi sexos. dizer que pronto, agora é tudo binário outra vez, é só homens e mulheres, não há aqui mais nada, né? E isso demonstra de várias formas o medo, na verdade ele está com muito medo da queda do Império Americano, porque é isso que está a acontecer. A América chegou no início do fim do Império, né, que conseguiu, desde a Guerra Fria, em que tinha Vietnã ali como contraponto, pôr o dólar como moeda principal de câmbio universal, e eles tornaram-se nessa nação capitalista. A desigualdade social promove o capitalismo, porque lá está. Se não pensarmos só nas pessoas trans, as pessoas quando estão. Nós, né? Pessoas negras, pobres, não documentadas, nós somos a mão de obra barata. Né? E nós vamos muitas vezes colocar-nos em situações, quando não nos colocamos em situações muito precárias com o propósito de sobreviver, nós acabamos por aceitar, nos silenciarmos para ocuparmos certos espaços que promovem esse capitalismo. Então eu acho que aqui o grande problema da sociedade é o capitalismo. Mas É o poder, é o poder, sim. é o poder, é essa vontade que certas nações ainda têm de serem instrumentos soberanos sobre sobre os outros, né? De serem maiores, essa ambição desmensurada que essas nações têm. E depois as camadas todas a seguir a isso. Né? Sim. Se Quem é fores que uma vai pessoa sofrendo considerada até chegar? dissidência, é tal. Se fores pobre, estás mais abaixo. Se Se fores fores negro, negra, mais se abaixo. fores Se mulher, fores mulher, não sei o se quê. fores Se fores trans. trans. Então, para mim, as pessoas trans, que é um espectro que eu gosto de me incluir e que me incluo apesar de isso. É, são as criadoras dos verdadeiros paraísos. E então, por exemplo, Welcome to Paradise são as pessoas trans, as pessoas, especialmente as pessoas negras e trans, e vou colocar imigrantes, que realmente
constroem os paraísos que depois são apropriados pelo mainstream e pelo capitalismo e que nos são devolvidos como possibilidades de... Porque são essas pessoas que estão num nível de criação poderosa, num nível de um entendimento tão profundo sobre o que é existir e o que é necessário fazer para se conseguir chegar a algum lado, que eu acho que ninguém bate. E eu acho que isso assusta. Isso assusta. mas e por Eu isso... queria só dizer que também eu acho que a heteronormatividade ela é extremamente frágil e contraditória. E essas mesmas pessoas que durante o dia, né, elas nos matam aos poucos, elas nos consomem durante a noite, elas nos consomem nos Claro. lugares de pornografia, elas nos Mas desde que elas não seja às consomem, claras, não é? elas consomem a nossa arte, não valida e copia e leva pro shoppings Copiam delas. tudo. Entendeu? Então eu acho que tem a ver também com uma espécie de uma traição. Porque as mulheres trans, os homens trans, eles traem um ideal social da cabeça dessa heteronormatividade, da cisgeneridade. A gente trai e apresenta para eles outra possibilidade. A gente A quebra com a fantasia. exclusividade. Quebra com a exclusividade deles, né? Quebra com a exclusividade da mulher cis, a gente quebra com a exclusividade do homem cis e diz existem outras Mas mesmo existências assim, numa sociedade. Então eu sinto que muitos deles entendem isso como uma traição, né? Que aí, obviamente, tangeia a religiosidade, a moral, a fé, quando uma coisa não tem nada a ver com a outra. mas isto também tem a ver, não tem só a ver com os heteros. Vi aqui uma declaração e achei que era interessante trazer para aqui. A comunidade LGBT+, não está imune aos choques geracionais. Basta ouvi-la. Então temos uma pessoa que diz: as pessoas hoje nem sabem quem são. Se isso cria confusão em mim, que sou transexual, que sou do meio, imagine-se nas outras pessoas. Mas temos de aceitar. Cada qual tem direito à sua verdade. Todos temos direito de viver. Todos temos direito de ser felizes. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Que a cisgeneridade, que a cisgeneridade é frágil, mas que o universo gay é extremamente frágil. E o universo gay, sobretudo o universo gay, é um universo que é exclusivo a é um pessoas universo brancas. que é exclusivo. O universo queer, né? Uma grande parte do universo queer vem traindo, né, a história da própria bandeira, porque foram as pessoas trans, foi Marcha que esteve desde o início, né, desses movimentos, para que hoje essas pessoas que fazem o shopping queer, que fazem o Pink Money, pudessem, de alguma forma, estarem emancipadas, pudessem poder ir e vir, né? O que eu sinto que muitas dessas pessoas não utilizam desse privilégio para fazer esse trabalho inverso agora. Pensando em pessoas trans que nunca saíram já disso. mostrou isso várias vezes, é que o oprimido, quando consegue Chega se a assegurar, lugar. torna-se opressor. E isso é muito triste estar a ver que acontece, né? Acontece com pessoas queer, acontece com pessoas negras, com pessoas que, quando estão asseguradas, parece que No já nem é só... no ativismo vê-se muito disso. tornam-se e é uma coisa que lidamos com isso várias vezes, né? Que estás a dizer, Marsha P. Johnson, Silvia Rivera, que foram pessoas que estavam à frente do movimento. Na primeira parada queer, vou dizer queer por um termo mais genérico, que aconteceu em Nova Iorque, não permitiram que elas fizessem juntas das lésbicas e dos gays brancos. Ok. Não permitiram que as pessoas que estavam no início, lá está, as que criam o paraíso, que agora toda a gente saía à rua, foram as primeiras, no mesmo ano ainda, em 1976, a serem impedidas de fazerem uma marcha juntos com aqueles que já sentiam de direito adquirido, né? Que são sempre as mesmas, digamos, de passagem. Em outras palavras, traição. Em outras palavras, welcome to Paradise. Welcome Vamos to ficar à espera desse trabalho. Quando é que vamos poder ouvir esse álbum? Como é que está a correr? Não sei se o crowdfunding ainda está... E a dica também. Olha, o crowdfunding Exatamente. ainda tá um pouco tímido. Eu assim. Eu espero uma mobilização maior da nossa comunidade LGBTQIAPNB+, dos nossos aliados, das pessoas que entendem a importância do discurso que a gente vai falar,
nesse álbum, para as pessoas que entendem a importância das produções, né, imigrantes, de pessoas racializadas, de pessoas transvestigêneres. O link do crowdfunding tá na minha bio, do GoFundMe, na verdade. Tá na minha bio lá do Instagram, que é Áquila AK Puta da Silva. Na próxima vez que eu vier aqui, eu vou falar sobre por que Puta da Silva. Pois. É outro programa. É só outro pra programa, só para isso. É Acho que as verdade. semanas todas agradecem porque realmente tu esticaste muito o espectro de nomenclatura possível. Não é? Porque até chegar a Puta da Silva, Bom, qualquer outro nome. Mas lá Vale. pode-se chegar ao teu ao crowdfunding. O crowdfunding está na para- minha bio. E aí lá na bio também tem todas as informações, mais informações sobre o álbum, quem são as pessoas que estão trabalhando com a gente. O que eu posso garantir é que tá incrível. Tô muito feliz assim com o resultado. Como eu disse, né? Eu sou uma baby no universo musical. Mas todas as experimentações que a gente fez e as pessoas que estão com a gente, né, na construção desse trabalho, tá vindo um trabalho de gente grande mesmo. De Tá gente já mesmo, velha tá de guerra, mesmo. entendeu? Sim. É mesmo. Portanto, vai ser aí um trabalho com ritmos, com aqueles que eu disse ao Sim. princípio, ou não? Que eu nomeei no início. Não, a gente sofreu, falávamos a gente sofreu algumas alterações Pois. de lá pra cá. Agora Eu já, comecei sim. muito no funk, trazia muito das músicas de umbanda, de candomblé, que eu precisava de alguma coisa pra abrir esse caminho, né, para chegar onde a gente tá hoje musicalmente. E eu acho que essas transformações também foram transformações naturais, assim, né, a partir Claro. dos repertórios, a partir da nossa plateia, como é que a gente sentia que nosso público tava, se a gente tocasse mais assim ou mais assado, né? E eu sinto que foram 4 anos, né? Mas que foram 4 anos que valeu muito a pena. E aí eu acho que esse dinheiro é o que tá faltando mesmo Pra pra completar. gente checkmate. Muito bem, vamos ver se há alguém que ajude, ou muita gente que ajude para este Todas, welcome. todas. Só pra juntas, adiantar, verdade. vai ter a voz nesse álbum, vai ter a voz de Paulinho. Meu Deus, é o regresso! É o regresso. E assim, muito regresso. passada, porque já trabalhei com o Paulinho no teatro outras vezes. E essa pessoa cantando, você não tem noção, gente. É uma voz incrível, incrível. Dos Oh. graves aos agudos, mas o grave eu fico apaixonada. Vou ficar. Estou curiosa agora, estou Sim. curiosa de ouvir. Bom, fica então aqui o convite para um próximo Avenida para revelar porque o Puta da Silva, não é? E Sim. também trazer aqui algumas sonoridades deste Welcome to Paradise. Por favor, quero trazer mesmo, em primeira mão pra vocês. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, Paulo, Paulinho. tchau. Até à próxima Yeah. quarta-feira. Até a próxima quarta-feira.